Amém. Aleluia. Você está feliz? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos muitos motivos, queridos, para agradecer a Deus. Quantas pessoas hoje estão no leito do hospital, no quarto, numa cama? Quantas pessoas hoje não têm um emprego? Quantas pessoas hoje estão afastadas das pessoas que mais amam? Então, se você tem uma família, se você tem um teto, se você tem um pão de cada dia, se você tem emprego, você tem que dar graças a Deus. Amém? A gente passa por muitas lutas, muitas provações. Mas o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Então nós temos que ser gratos. Um coração grato é um coração que realmente é filho e filha de Deus. Um coração que ama, um coração que perdoa muito, é uma marca de um filho e uma filha de Deus. Então a cada dia, coloca como uma meta ser mais parecido com Cristo. Coloca como uma meta deixar o teu eu, as obras da carne, falar mais baixo e o fruto do Espírito falar mais alto. Amém, Jesus. Que a cada dia você se torne mais parecido com o Senhor nos pensamentos, nos sentimentos, no comportamento, no dia a dia. E você vai julgar menos, você vai criticar menos, você vai amar mais. Amém. Nós temos que ter essa meta diária. A cada dia deixar que o Espírito Santo vai nos tornando mais parecido com o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Amém? Todos acharam? Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17 diz assim: Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Quero ler outra passagem também que está em Lamentações. Lamentações, depois de Jeremias. Lamentações, capítulo 3, versículo 39 e 40. Lamentações, capítulo 3, versículo 39 e 40. Todos acharam? Assim diz a palavra de Deus. Então, por que nós humanos nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados? Em vez disso, examinemos nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Amém? Senhor amado, nós te louvamos, te bendizemos e queremos aprender de ti. Abre, ó Pai amado, os nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua palavra. Retira de nós toda e qualquer distração, desatenção, sono, cansaço, preguiça, preocupação, ansiedade, seja lá o que for, que a partir desse momento caia por terra pelo poder do teu nome. Que o Senhor, Pai amado, dê ordem aos teus anjos para cercar esse lugar e trazer paz aos nossos corações. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. A minha oração hoje é a oração de João Batista. Que o homem desapareça, que Cristo cresça. Amém? Sabe, nós aprendemos muito com a palavra de Deus, meditando na palavra. Salmo 1 diz: se nós meditarmos na palavra de dia e de noite, nós seremos como árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujas suas folhas não caem, e tudo que
que ele fizer vai dar certo. Em outra tradução diz que tudo que ele fizer vai prosperar. Então a meditação na palavra, ou seja, procurar extrair da palavra os princípios de Deus que são imutáveis, procurar extrair da palavra aquilo que eu preciso mudar e ter a coragem de colocar em prática, isso é fundamental. Então eu preciso compreender a palavra realmente no seu contexto, na sua história e principalmente na aplicação pessoal. Muitas pessoas decoram o texto da Bíblia, e é bom decorar, é bom saber de cor os textos da Bíblia. É importante saber o contexto, ou seja, entender o porquê que foi colocada aquela palavra, qual era a finalidade do autor, o que está por trás do texto. E há um princípio da hermenêutica que diz que um texto fora de um contexto é um pretexto para a heresia. Então precisamos compreender a palavra com profundidade, mas se não aplicarmos a palavra é apenas conhecimento. E a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós temos que compreender a palavra. Não podemos ser apenas teórico. Mateus 22, 29 diz: errais, significa pecais. Errais porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Então nós temos que conhecer a palavra de Deus e nós temos que trabalhar com o Espírito Santo, trazendo vida e fazendo com que essa palavra se torne parte de nós. A fé bíblica é uma fé ativa, é uma fé racional, não é uma fé sentimental. A fé bíblica não é a fé professada. A fé bíblica é uma fé praticada. Então não adianta a gente saber muito de Bíblia, não adianta a gente ensinar as pessoas sobre a palavra se a gente não vive. É uma contradição tremenda isso. Então nós temos um desafio de viver o que nós pregamos e pregar o que nós vivemos. Se as pessoas que estão ao nosso lado, elas se incomodam conosco, de duas uma: ou elas vão se incomodar pela santidade que nós temos, e a santidade também é essas pessoas, principalmente o ímpio, ou elas vão se chatear pela nossa hipocrisia, porque nós estamos falando uma coisa e vivendo outra, e isso é muito chato. Eu já fui crente chato, e eu sei como é que ser crente chato. Tu querer empurrar goela abaixo as pessoas, por melhor que seja a tua intenção, ninguém muda ninguém. Zacarias 4,6 diz: não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então nós não conseguimos convencer, porque quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E se as nossas palavras e as nossas ações, principalmente as nossas ações, não forem cheias do Espírito Santo, elas são vazias. Nós não convencemos nem a nós mesmos, porque se a gente tivesse convencido a nós mesmos, nós já teríamos mudado. Nós já teríamos rendido a Deus e teria dito: Deus, tu venceu. Não vou mais lutar contra ti, eu vou lutar contigo, mas não contra ti. Aqui em Gênesis, Deus deu uma ordem muito clara para Adão, para Eva. Olha, vocês podem comer de tudo, vocês podem aproveitar, porque o jardim é para vocês, eu fiz para vocês. Só uma coisa, uma simples coisa vocês não podem fazer, que é comer de um fruto apenas. O resto vocês podem fazer de tudo. E eles tinham liberdade, eles viviam num lugar de delícia, eles eram eternos como Deus, eles não morriam, eles não envelheciam, eles tinham toda a dádiva de Deus, o presente de Deus na vida deles. Eles tinham vida e vida com abundância, vida plena, vida completa. Eles se relacionavam com Deus, eles falavam com Deus. Que coisa boa. Eu fico pensando, um dia nós vamos ter
essa experiência de poder falar com Deus. Um dia nós vamos poder nos relacionar e quem sabe fazer tantas perguntas. Embora que a Bíblia diz que quando chegar esse dia nós não vamos precisar fazer pergunta alguma, porque tudo vai ser esclarecido, tudo vai ser revelado, só pela presença de Deus. Mas hoje, na nossa limitação, eu fico imaginando tantas coisas. Sabe, queridos, que Deus revela as coisas para a gente, mas nós interpretamos a revelação e a visão que Deus nos dá com o nível de sabedoria e inteligência que nós temos hoje. É como se você tivesse um filho. Vamos imaginar, aqui a pastora Karine tem o Rafael. Qual é a idade do Rafael? 7 anos. Imagina o Rafael se acordando assim de manhã bem cedo e perguntando para o papai e para a mamãe, e diz: pai, mãe, um dia eu vou casar, sim. E aí, como é que vai ser? Quem vai fazer minha comida? Quem vai cuidar de mim? Aí a mãe diz: a tua esposa. Mas ele sabe que um dia ele vai casar. Ele já começa a visualizar, mas ele vai interpretar o casamento, que é algo futuro, com a mente de criança. Assim somos nós. Por mais sábios que a gente queira ser, por mais entendido que a gente busque ser, a revelação do futuro e das coisas eternas, elas vão além do que nós podemos pensar. É muito alto esses pensamentos. Então, por mais que a gente pense o quão bom vai ser no porvir, não é nada do que Deus tem comparado. E a palavra de Deus diz que jamais passou pela mente humana o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, não adianta, e por mais que a gente se esforce em pensar, em imaginar, a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, se você tem uma aliança com Deus, se você tem um desejo ardente de um dia estar na presença de Deus, fisicamente com Ele lá nos céus, você tem que nutrir essa esperança, esse desejo ardente de caminhar com Ele aqui, se conectar com Ele aqui com mais intimidade possível, mas isso não é nada do que está nos preparado lá para os céus. Então o Senhor disse para Adão e para Eva: olha, você pode fazer qualquer coisa, mas tem uma objeção. Você não pode tocar, vocês não podem comer dessa fruta que é proibida. Ou seja, Deus colocou apenas uma coisa que era proibida, o resto tudo era permitido. E a gente sabe em Gênesis capítulo 3 que Adão e Eva acabaram caindo e desobedecendo a Deus. E a gente começa a ver então o pecado entrando no mundo através desse engano, através do orgulho de querer o homem ser igual a Deus, o mesmo pecado de Lúcifer, o pecado de querer ser igual a Deus. Então aqui hoje eu quero mostrar para vocês alguns homens, e vamos começar com Adão. Adão pecou porque ele foi, na verdade, ele quis ser igual a Deus, assim como Satanás. Adão pecou porque ele desobedeceu a Deus, a ordem, uma única ordem que Deus deu para ele. O restante ele era livre. O que eu aprendo? Em primeiro lugar, nós falamos quinta-feira, para quem estava aqui, nós seres humanos, temos uma dificuldade tremenda. Primeiro, assumir os nossos erros. Segundo, como nós não assumimos nossos erros, nós temos uma tendência natural muito grande de transferir os erros para as pessoas. Então, Adão, ele perdeu muitas coisas, e nós, como somos filhos de Adão, perdemos também. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que, e o próprio Senhor disse aqui na palavra, em Gênesis 2,17, certamente morrerás. Aqui não estava falando necessariamente de uma morte física, mas como Adão
ele era para viver eternamente. A partir desse momento ele teve um fim, ele ia morrer, e tanto que ele morreu. Então a primeira morte é a morte espiritual. Toda pessoa que peca se separa de Deus. Em segundo lugar, uma morte física. Automaticamente hoje a maior certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer. Então a morte entrou por causa do pecado. Outra consequência é que Adão tinha que apenas colher os frutos e não precisava plantar nada, porque tudo vinha do jardim de Deus. A partir desse momento ele teve que trabalhar e trabalhar agora com aspereza, porque teria que regar a terra com dureza. E hoje o trabalho que nós temos é por causa do nosso pecado. Ah, pastor, teu pecado é ruim, ou melhor, trabalho é ruim? Não, pelo contrário, trabalho é bom, trabalho edifica, mas no início não era para ser assim, era apenas para nós colhermos, não precisava fazer esforços. A mulher, por sua vez, a Bíblia diz que daria luz aos filhos, mas com dores. Então houve uma consequência do pecado. A primeira consequência é o afastamento de Deus, a morte espiritual. A segunda consequência, uma morte física, porque o homem certamente morreria, porque todo aquele que peca, morre. O homem teria que trabalhar, não mais colhendo seus frutos. A mulher daria filho, mas com dores de parto. E todo o desejo da mulher seria para o seu marido. Então aqui nós vemos o pecado do primeiro homem e as suas consequências. Segundo homem é Abraão. Em Gênesis 12, 2, a Bíblia diz que Deus estava chamando Abraão para ser pai de uma grande nação. Pai de uma grande nação. Agora olha só como Deus, ele às vezes é um pouco esquisito, difícil de entender, até contraditório muitas vezes com a nossa mente humana, mente racional. Como um homem já velho, com uma esposa velha, uma esposa que era estéril, ou seja, não podia ter filhos, seria pai de uma grande nação. E Deus prometeu, e a Bíblia diz que Deus ele é fiel. Tudo que ele promete, ele cumpre. Só que eles começaram a entender que Deus estava demorando. 20 e poucos anos se passaram. Para se cumprir a promessa, deu 25 anos. E o homem, ele tende a querer dar uma ajudinha para Deus. E Sara com Abraão também quiseram dar uma ajuda para Deus e facilitar que essa promessa se cumprisse. Então Sara pega e dá a sua serva Agar para Abraão. E a partir dela tem um filho, que seria o filho de Abraão, o filho da promessa. Só que Deus não disse que seria com Agar. O filho da promessa seria com Sara. Então o filho de Agar, que é o filho da escrava, se chama Ismael. Até hoje, os ismaelitas, ou seja, os árabes, são inimigos dos hebreus, dos israelitas. Então a consequência da desobediência é guerra há milhares de anos. Passa-se mais um tempo agora, e Deus chama outros homens. Primeiro Deus chamou Adão, depois chamou Abraão, e passa mais um tempo agora, Deus chama Moisés. Moisés, aquele que foi retirado das águas. Moisés é o homem que Deus chamou para ser libertador do povo de Israel. Moisés, que foi príncipe do Egito. Príncipe do Egito. Moisés, que teve que fugir porque matou um soldado egípcio. Moisés agora cumpre com essa finalidade de retirar o povo do Egito. O povo agora está no deserto, o povo celebra a vitória porque os egípcios morreram lá no Mar Vermelho, mas o povo começa a reclamar. O povo começa a murmurar. E eu aprendo uma coisa, queridos, que a murmuração, a reclamação, é comparado na Bíblia como pecado de feitiçaria. A murmuração é como se você estivesse dizendo para Deus: ó Deus, tu errou, tu não é bom o suficiente. E o povo, por causa desse pecado, acabou morrendo no deserto. Tem uma certa passagem onde eles estavam com sede e
Moisés já estava com raiva daquele povo. E Deus diz: fala para aquela rocha, e aquela rocha vai sair dela água, e vocês vão poder beber e matar a sede. E Moisés, como todo ser humano, ele também tinha limites. E embora que a Bíblia diga que não havia e não houve homem manso como Moisés, paciente como Moisés, ele fere a rocha por 2 vezes, com raiva. E por causa da desobediência, Moisés não entra na terra prometida. Ele perde essa promessa. Ele apenas visualiza a promessa e não consegue entrar. O que eu aprendo? Eu aprendo que nós temos que ser obedientes a Deus. Deus não se interessa tanto com os nossos sacrifícios. Deus se interessa com a nossa obediência. A palavra de Deus diz que quem me ama, obedece. Então a prova de amor é a obediência. Se nós obedecemos, é que primeiro nós cremos, segundo nós amamos. Então eu posso entender e compreender realmente que uma pessoa que realmente ama, obrigatoriamente vai obedecer. E a obediência é a maior prova de fé e a maior prova de amor. Porque só obedece quem crê e só obedece quem ama. Então nós passamos por Adão, passamos por Abraão, passamos agora por Moisés, e nós vemos que cada um deles tiveram suas qualidades, mas também tiveram seus defeitos, seus pecados. Vamos para Sansão, um homem que Deus escolheu para ser o libertador de Israel no tempo dos juízes. E esse homem foi feita uma profecia que seria o libertador. Esse homem, ele foi consagrado para ser nazireu, um homem santo, santificado, separado para Deus. Um homem que não podia tocar em defunto, um homem que não podia cortar seu cabelo, um homem que não podia beber bebidas fortes, um homem que tinha que estar separado para adorar a Deus. Mas esse homem forte, cheio do Espírito Santo, ele tinha uma fraqueza. Ele não podia olhar rabo de saia. Ele não podia olhar para a mulher, principalmente filisteia. Ele era tentado. O que eu aprendo em Isaías capítulo 6, o profeta, ele diz: Senhor, eu estou num lugar errado, porque Deus fez com que ele visse a glória de Deus, o trono de Deus, os anjos, os serafins. Ele diz: sai de mim, que eu sou pecador. Vivo no meio de um povo impuro, com lábios impuros. E a Bíblia diz que um anjo veio do altar e pegou uma brasa e tocou na boca de Isaías. Por que na boca de Isaías? Porque ele reconheceu que o pecado dele era a boca, ele falava demais. Quem sabe julgava demais, criticava demais, não dominava a língua, eu não sei. Quem sabe, se fosse Sansão, ele diria: Senhor, purifica os meus olhos. E a brasa seria colocada nos olhos. E hoje muitos homens como Sansão precisam ter brasas nos olhos para santificar. Porque a partir daquele momento Isaías foi santificado. E a roupa dele mudou. E a postura dele mudou. E o ministério dele mudou. Com profundidade, com ousadia, com coragem. E nós precisamos fazer que nem Isaías. Senhor, purifica os meus olhos, purifica a minha boca, purifica os meus ouvidos, purifica a minha mente. Estão entendendo? Sansão, ele se deixou levar pela luxúria, pelo sexo, fora do casamento. E por isso, e como consequência, ele foi levado cativo, cegaram e humilharam ele, trabalhando no moinho. Então todo pecado traz consequência. Toda desordem, toda desobediência traz consequência. E vamos continuar ainda falando desses homens. Agora nós vamos para Saul, um homem que foi eleito para ser
capitão, para ser rei do povo de Deus. E o que eu aprendo? Um homem que, segundo a média dos homens, era superior, era mais alto, era mais corajoso. E o Espírito Santo era com ele. Mas ele se deixou levar pelo orgulho. Ele se deixou levar pela vaidade, pela prepotência. Ele começou a achar que ele era alguma coisa. E o pecado dele, além do orgulho, também é dar mais ouvidos à voz do povo do que a Deus. Esse foi o pecado. Ele quis agradar o povo e não a Deus. E por isso Deus disse: se você obedecesse e matasse os amalequitas, todos, inclusive até os animais, o teu reino seria eterno, não teria fim. Hoje você perdeu, e eu vou agora colocar um homem segundo o meu coração. Então a desobediência de Saul fez com que ele perdesse o reino, fez com que os espíritos malignos possuíssem ele, o Espírito Santo saiu e o demônio entrou, e ele e a sua família foram mortos. Acabou a geração de Saul. Saul também fez algo muito abominável. Ele consultou espíritos, consultou uma médium. Isso é biblicamente abominável. Agora vamos para Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem adorador, um homem que se arrependia com muita facilidade. Mas Davi também errou, Davi também pecou. No momento, e a Bíblia diz que era comum os reis estarem em guerra, Davi estava no seu palácio, e lá de cima do palácio ele viu uma mulher linda, e a cobiçou e quis para si, e adulterou com Betseba, esposa de um oficial leal. E para piorar a situação, ele matou esse oficial, enviando para que ele fosse à frente da batalha. Homicídio e adultério. Como consequência, a espada, o sangue, a violência, a guerra não saiu de dentro da casa de Davi. Irmãos matando irmãos. Irmão praticando incesto, sexo com sua própria irmã. Ou seja, todo pecado tem consequência. E eu não posso deixar isso barato. Eu tenho que pensar, eu tenho que fazer um autoexame. Eu tenho que buscar o arrependimento. A única forma que eu tenho de terminar e acabar com a maldição sobre a minha casa é mudando o meu comportamento. Às vezes a gente fala muito em maldição hereditária. Em alguns casos até creio que existe. Mas o principal não é a maldição hereditária, é o comportamento. Os filhos, eles repetem o comportamento dos seus pais. E se os pais têm um comportamento nocivo, prejudicial, os filhos vão copiar. Então o que nós precisamos realmente é mudar a mente, é arrependimento, mudança de mente. O que nós precisamos realmente é buscar a palavra de Deus e entender, compreender e vivê-la com profundidade, senão nós estamos perdidos. Saindo agora de Davi, nós vamos para o sétimo homem, que é Salomão. O homem mais sábio, depois de Jesus, que passou nessa terra. O que a Bíblia fala sobre Salomão? Ele já tinha tudo. Ele era filho do rei, ele tinha dinheiro, ele já tinha mulher. Mas Deus, como ele pediu sabedoria. E a Bíblia diz em Provérbios 4:7, a parte A, a sabedoria é a melhor coisa que existe. E em Provérbios 8:12 diz que a sabedoria mora junto com a prudência. Então nós precisamos dessa sabedoria, que é saber fazer o que é certo. E a prudência é saber assumir os riscos, calcular as consequências. Salomão era sábio, Salomão era prudente, mas mesmo o homem mais sábio que já existiu, ele pecou
porque desobedeceu a palavra de Deus, se casando com mulheres estrangeiras, se misturando com pessoas que ele não poderia se misturar. O que eu aprendo aqui? Essas mulheres fizeram com que Salomão começasse a adorar outros deuses. Essas mulheres desviaram Salomão da sua fé. Essas mulheres fizeram com que ele se prostrasse, e Deus ficou muito irritado com Salomão. Eu aprendo, queridos, que em relação à palavra, nós precisamos ser radicais. A Bíblia diz sim, sim, não, não. O que passar disso procede do maligno. Então não é o que eu penso, não é o que eu acho. Eu posso até não concordar. Em alguns momentos da minha vida eu não concordei. Eu disse: Senhor, eu não concordo com isso, mas eu vou obedecer. A gente tem que ter coragem. Senhor, eu não aceito, mas eu vou obedecer. Depois, com o tempo, eu comecei a ver que era verdade. A Bíblia é a verdade. Ela vai se revelando, ela vai se renovando, e Deus vai trazendo luz e entendimento a cada dia que passa. Passando agora a Salomão, vamos ver um outro homem chamado Jonas. Deus chama Jonas para uma missão. No ditado policial, no ditado militar, é missão dada, missão cumprida. Né, irmão? Se a missão é correta, missão é coerente, é legal, sim, Senhor, acabou. Só que Jonas, ele deixou-se levar pelo seu sentimento, pelas suas emoções, porque o povo para o qual Jonas deveria pregar era um povo inimigo, era um povo que de repente tinha matado familiares dele. Havia raiva e ira no coração de Jonas. Jonas não queria ir, tanto que foi para outro lado. E Deus disse: Jonas, é para esse lado. Jonas: não, eu vou para o outro. O que aconteceu? O navio estava prestes a afundar. Jonas aí tem que se identificar como hebreu, como profeta, e como alguém desobediente, e ser lançado no mar, engolido por um grande peixe. E lá 3 dias e 3 noites ele teve que momento para repensar na vida. Às vezes Deus permite lutas, adversidades, situações bem difíceis na nossa vida. Não é para nos destruir, é para nos promover. Não é para nos arrebentar, é para nos aproximar mais de Deus. Por isso que a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Nós muitas vezes não compreendemos, nós muitas vezes não entendemos, mas a gente tem que dizer: Senhor, obrigado, pois a tua palavra diz em tudo dá graça. Eu não entendo, não compreendo, não aceito, mas eu vou dar graça. Senhor, me ajuda a entender realmente o que o Senhor quer com essa situação. Então Jonas, depois que ele conversa com Deus, ele ora, ele vai e cumpre a missão. Estão entendendo, queridos, que para cada pecado há uma consequência? Para cada desobediência há uma consequência em nossas vidas. E o pior, não só para as nossas, mas para a nossa família, para a nossa geração. O 9º homem é Pedro, também chamado Simão. Um homem que andava com Deus. Um homem que andava com Jesus, conhecia Jesus, era íntimo de Jesus. Eram os 3 mais íntimos de Jesus, era Pedro, João e Tiago. Mas mesmo sendo advertido por Jesus que ele iria negar naquela noite, Pedro achou que não, capaz, eu não vou negar, mas acabou negando Jesus. E a Bíblia diz: aquele que me negar perante os homens, eu o negarei perante o Pai. O pecado da negação perante os homens é um pecado tão grande, tão grave, que nos afasta da possibilidade de estar no convívio, na comunhão e um dia com o Senhor. Então nós não podemos negar o Senhor jamais.
E por causa disso, o Senhor, depois de ressurreto, acabou ainda trazendo Pedro de volta, restaurando. Porque 3 vezes ele negara, 3 vezes ele teve que dizer que amava ao Senhor. O 10º homem é Judas Iscariotes. Segundo os estudiosos, seria até um primo de Jesus. Era muito chegado a Jesus. Jesus amava muito Judas. E mesmo Jesus sendo Deus e onisciente, saber todas as coisas, presciente, sabia antecipadamente tudo que iria acontecer, ele o amou até o fim. O que eu aprendo sobre a ganância? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos acabam se extraviando por causa disso. Seja fiel às pessoas às quais você convive. Uma das coisas que mais o ser humano precisa é fidelidade. Seja fiel. Seja leal. Tanto Pedro quanto Judas não foram fiéis. Mas lá no fim de tudo e no final de todas as coisas, Pedro se arrependeu. E porque ele se arrependeu, ele foi restaurado. Já Judas, apenas houve um remorso. Não foi profundo, foi raso. Não foi o suficiente para que ele tivesse uma mudança real na vida dele. Tanto que se matou. E aí tem a consequência da falta de fidelidade, do amor ao dinheiro, a desobediência, a traição às pessoas e a Deus. O fim é a morte. Por fim, para a gente terminar, vamos falar um pouquinho sobre Paulo. Primeiramente, Saulo, perseguidor dos cristãos. E Deus, quando muda o nome de alguém, Ele não muda apenas o nome, Ele muda o destino. Amém? Quando Deus mudou o nome de Abrão, que é pai exaltado, para Abraão, que é pai de multidões, Ele não mudou o nome, mudou o destino. Quando Deus mudou o nome de Saulo, que é Saul, que é Saulo, perseguidor dos cristãos, para Paulo, homem pequeno, humilde, estava mudando o destino desse homem que, depois de Jesus, com certeza foi o homem que mais influenciou e influencia até hoje a fé cristã. Como aprendemos nas suas cartas. E quando não aprendemos nas suas cartas, aprendemos em Atos, porque a maior parte de Atos está relacionado à vida de Paulo. E quando não aprendemos nas cartas, não aprendemos em Atos, estamos aprendendo em Lucas. Porque é o evangelho que nós chamamos de evangelho paulino. É evangelho influenciado por Paulo. Assim como o evangelho de Marcos é o evangelho que nós chamamos de petrino. Evangelho influenciado por Pedro. Então, queridos, Saulo era um perseguidor de cristãos. Paulo, um proclamador do evangelho da paz. O evangelho da salvação. O que eu aprendo com isso? Deus quer mudar o meu nome e o teu nome. Eu não sei quem você era antes de conhecer Jesus. Eu era uma pessoa sem identidade, que não tinha muitos sonhos, ansioso, depressivo. Mas depois que eu conheci a Jesus, a minha vida mudou. E a cada dia eu tenho permitido para que o Espírito Santo venha mudar cada vez mais a minha vida. Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar a tua história. Saulo era perseguidor. Quem sabe você era mentiroso? Quem sabe você era ingrato? Quem sabe você não cria em Deus? Ou cria do seu jeito, da sua forma, e achava que bastava? Eu não sei. Mas eu sei que é possível mudar ainda hoje. O que você é hoje já vai influenciar a tua eternidade.
Mas o que você é hoje e a mudança que Deus quer fazer na tua vida vai mudar a tua geração. Já parou para pensar? Os teus filhos olhando para você e dizem, poxa vida, meu papai ora, eu vejo ele. Meu papai tem intimidade com Deus, meu papai ele é bom, minha mamãe é boa. Olha só como ela é agradável, olha só como é bom de conversar com ela. Você está entendendo? Por isso é importante assumir nossos erros. Não transferir culpa para ninguém. Não faça que nem Adão. Transferiu culpa para Eva, para outra pessoa. Transferiu culpa para Deus, porque disse a mulher que tu me deste. Ou seja, diretamente transferiu culpa para Eva. E indiretamente para Deus. Mas também não faça como Eva. Foi a cobra. Ou seja, foi o diabo. Não transfira a culpa para o diabo. Assuma teus erros. Tem 3 palavrinhas mágicas que eu amo. Primeira palavra, eu te amo. Fala para as pessoas que amam. Expressa amor. E amor é atitude. Não só com palavras, mas em ações. Segunda palavra, eu errei. Não diga que foi outro que errou. Assuma o teu erro. Não transfira a culpa para ninguém. Terceira palavra, libera perdão, peça desculpa, peça perdão. Amém? Se você fizer assim, embora que você vai continuar errando, eu também, porque nós somos humanos, a cada dia vamos começar a errar menos. A cada dia vamos estar mais perto do Senhor. A cada dia as pessoas que convivem conosco, elas vão ter mais prazer, mais alegria de estar conosco. Porque elas não vão ver hipocrisia. Eles vão ver coerência naquilo que nós falamos e naquilo que nós vivemos. Então, quando tu errar com alguém, eu errei, eu não precisava ter falado isso. Fala, assuma. Amém? Se você fizer isso, você vai crescer como pessoa. Você vai ser reconhecido pelas pessoas do teu lado. E essas pessoas vão querer conhecer o teu Deus. As tuas atitudes vão gerar um desejo pelas pessoas de conhecer esse Deus. As pessoas estão cansadas de tanta hipocrisia nas igrejas. Pessoas que falam de Deus, falam de Jesus, mas são iracundas, raivosas. São pessoas que são desequilibradas, maldosas. Falta bondade no coração dessas pessoas. Seja um cristão verdadeiro. Peça para que o Espírito Santo vai transformando você dia após dia, até que você consiga chegar mais perto do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Até que um dia, que a pessoa que esteja ao teu lado diga, poxa vida, vale a pena estar ao teu lado. Como é bom viver contigo. Eu me casaria de novo. Estão entendendo? Muitas mulheres e muitos homens não diriam isso. Se fosse possível, não casaria novamente. Mas imagina só, a gente está tão bem, tão cheio de Deus, que a pessoa diz, olha, eu casaria de novo contigo, porque vale a pena. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus que vale a pena. É isso que Deus quer. Essa mudança, dia após dia, onde nós começamos a olhar e examinar nós mesmos, onde nós permitamos que o Espírito Santo sonde os nossos corações e provoque a mudança necessária, onde nós temos a coragem de pedir para as pessoas mais próximas, por favor me ajuda, mostre meu erro, me confronta, em amor, mas me confronta, mostra onde é que eu estou errando. Para isso requer coragem. Que você tenha coragem de mudar dia após dia. Que você tenha essa coragem de falar para as pessoas que precisam de ajuda. Aí você vai mudar. E aí Deus vai se agradar.
e vai dizer: esse meu filho amado, minha filha amada, em quem tenho prazer. Fique em pé nesse momento. Nós precisamos disso. Reconhecer nossos pecados, reconhecer que precisamos e carecemos de Deus mais do que tudo na vida. Nós precisamos reconhecer que somos limitados, mas somos de Deus. Feche teus olhos, coloca a mão na altura do teu coração e conversa com o Papai do céu agora, nesse momento. Fala para Ele o teu pecado com nome e sobrenome. Fala com Ele com clareza o que você tem feito e que de repente tenha desagradado a Deus, mas você não quer mais. Você quer ser livre, completamente livre, para a honra e glória do Senhor. Fala para Ele o quanto você precisa dEle, o quanto você estava distante dEle, o quão religioso você virou, mas isso não é suficiente. Pois Deus não quer um homem, uma mulher religioso, religiosa. Deus quer um filho, uma filha amada. Alguém que Ele possa conversar, se relacionar. Então agora, ó doce e querido Espírito Santo de Deus, Tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esteja, Senhor, a agir, a operar, a transformar, a fazer o impossível, o milagre acontecer. Eu não sei, Senhor, o que o Senhor vai ter que fazer, mas, por favor, o Senhor tem liberdade de agir na minha vida. Muda o que tem que ser mudado. Transforma a minha mente. Impregna na minha mente a mente de Cristo. Que eu possa Te louvar todos os dias. E que o Teu propósito sobre a minha vida possa se cumprir completamente, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Que o Senhor seja glorificado através dessa mudança real na minha vida, na minha família, na minha história, em o nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Amém.